A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Vamos fazer apenas a leitura, porque este capítulo também já foi explicado em vídeos anteriores, amém? Eu vou falar aqui os vídeos que eu já expliquei este capítulo para vocês, caso você não estiver acompanhando os meus estudos aqui na sequência, você pode ir lá na minha playlist e verificar, tá? Então aqui o primeiro assunto deste capítulo de 1 Crônicas, capítulo 11, vai falar sobre a unção do rei Davi. Então eu fiz um vídeo já explicando sobre esse assunto na playlist de 1 Samuel, estudo bíblico, 1 Samuel, sobre 1 Samuel capítulo 16, amém? Assistam esse vídeo e vocês vão entender tudo que a palavra de Deus nos ensina sobre a unção do rei Davi, amém? E o segundo assunto aqui do 1 Crônicas capítulo 11 vai ser sobre os valentes do rei Davi. E isso também a gente já estudou lá no livro de 2 Samuel capítulo 23. Então acesse meu canal, playlist, estudo bíblico 2 Samuel, e assista ao vídeo 2 Samuel, capítulo 23, amém? Que vai falar com detalhes tudo sobre os valentes do rei Davi, né? Que é uma história bem interessante, amém? Então, como a gente já fez esses estudos, abram suas Bíblias, livro de 1 Crônicas, capítulo 11, e vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus. A leitura bíblica, ela edifica a nossa alma, tá? Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo que se fez carne. Então, toda vez que você medita na palavra de Deus, tanto numa leitura ou estudando ela profundamente, toda vez você vai edificar a sua alma, amém? Então vamos começar a leitura com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Jesus. Davi é ungido rei. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estávamos os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir aos jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os valentes que Davi teve. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jezobeão, Acmonita, o principal dos capitões, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi, em paz Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e obrou o Senhor um grande livramento, e 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram a água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, e disse: Nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abissai, irmão de Joabe,
foi chefe de 3, o qual, bem brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaías, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova. No tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaías, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre a sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Eianã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Erodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecal, o Uzatita, Ilai, e o Aioita, Maaral, o Natofatita, Eled, filho de Baaná, o Netofotita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, e Baarumita, Eliaba, Salbonita, dos filhos de Azen, o Gizonita, Jonatas, filho de Sag, o Ararita, Aião, filho de Sacar, e Aratita, Elifal, filho de Ur, Éter, o Mecaratita, Aias, Pelonita, Esro, o Carmelita, Naral, filho de Esbal, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zebade, filho de Alau, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mininita, Uzias, o Astratita, Sama, o Jeiel, filhos de Orão, o Aroerita, Jadiel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, e Maavita, e Jeribal, e Josavias, filhos de Einão, e Itna, o Moabita, Eliel, e Obed, e Jaziel, o Mesobaíta. Então, são os valentes do rei Davi. Santo Deus. Quantos nomes, né? E aqui, então, a gente já fez o estudo completo sobre eles. Acessem a playlist lá. 1 Samuel, capítulo 23, vai falar sobre os valentes do rei Davi. Então, Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.